Pegue aí seu exemplar da palavra de Deus, vá abrindo, por gentileza, no livro de Juízes, capítulo 13. Deixe sua Bíblia aberta, mesmo após a leitura, permaneça com ela aberta para que possamos refletir na palavra do Senhor. Juízes capítulo 13, nós leremos os versículos de 1 a 5 e depois nós leremos os versículos 24 e 25. Tema da nossa mensagem: Sansão, quando o potencial vira fracasso. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Versículos 24 e 25 agora. Depois a mulher deu luz a um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Você pode fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Pai, nós oramos a Ti mais uma vez e pela misericórdia do Senhor nós clamamos, pela atuação do Teu Espírito Santo nós clamamos, pedimos para que o Teu Santo Espírito, Deus, ministre essa palavra em nossos corações, que seja o Seu Espírito a usar a minha vida e que seja o Seu Espírito Santo a completar essa palavra em cada coração aqui nesta noite. Que seja o Teu Espírito Santo a nos trazer iluminação para que possamos entender, compreender a Tua palavra. Que seja o Teu Espírito Santo a mudar em nós aquilo que for necessário para a glorificação do Teu nome. Fala conosco, essa é a nossa expectativa. Fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Todos nós conhecemos a história do povo de Israel. E você sabe que antes do período dos reis, nós tivemos um período que é considerado o período dos juízes. Esse é um período que dura aproximadamente 330 anos. Como eu disse, ele antecede o tempo monárquico. Foi um período muito importante, com muitas características sobre a vida do povo de Israel. Era um período em que Deus levantava homens ou mulheres para uma finalidade específica, por um tempo específico. Lembre-se que estamos no Antigo Testamento, o Espírito Santo não havia sido derramado ainda, como acontece lá no Novo Testamento, como promessa do Senhor Jesus. Então, no Antigo Testamento, nós vamos ver que o Espírito de Deus, ele vinha sobre determinadas pessoas para fins específicos, com motivos específicos, para finalidades específicas. Na maioria das vezes que Deus levantava esses homens ou mulheres como juízes, como líderes do povo de Israel, era porque o povo estava desviado, afastado dos caminhos e do relacionamento com o Senhor. Havia alguma opressão de algum povo em relação ao povo de Israel, e Deus levantava homens ou mulheres usados por eles para juntar as tribos, unificar o povo e libertar o povo de opressão que o povo estava vivendo. Nós temos nesse período de juízes, Débora, Jefité, Sansão, Gideão, e nós vamos ver homens e mulheres sendo usados por Deus para trazer livramento, para trazer um tempo de paz, para convocar o povo a uma busca e uma aproximação em relação ao Senhor, ao Deus Javé, ao Deus de Israel. Hoje nós vamos conversar sobre um desses juízes, que tem como nome Sansão, um personagem muito conhecido em nosso meio,
muito conhecido na vida cristã, um personagem que desde o tempo de ministério infantil, nós aprendemos a história sobre este personagem. Sansão, irmãos, ele era um nazireu. A história dele você vai encontrar a partir do capítulo 13 do livro de Juízes. Conforme nós lemos, os seus pais não podiam ter filhos. Um anjo do Senhor aparece a eles, traz essa promessa se cumpre, e sobre a vida deste menino, desta criança, que um dia se tornaria um homem, há um voto do nazireu, que nós encontramos lá em Números capítulo 6, não vamos abrir agora, mas que traz todas as características e todos os comportamentos e direcionamentos que alguém que vivesse esse voto deveria viver. Entre isso nós destacamos aqui, era o se abster de certas comidas e bebidas, não poderia cortar cabelo, não poderia tocar em cadáveres. É dentro desse princípio que Sansão é criado. Agora, Sansão ele tem uma marca muito interessante, que nos chama a atenção. Sansão ele tem algo que quando nós olhamos para ele, isso grita, isso comunica conosco. Sansão é alguém com muita força, Sansão é alguém com muito potencial. Sansão é alguém que quando a gente olha, os nossos olhos se impressionam com o que a gente vê, mas ele fracassa. Percebam que isso é interessante, isso nos chama a atenção, porque ele une força, ele une potencial, mas ele fracassa. Nós não estamos acostumados a esperar, a ter expectativas de fracasso em quem tem força e potencial. Geralmente, quando nós olhamos para quem tem força, para quem tem habilidade, para quem tem capacidades, para quem tem talentos, para quem tem potencial, nós esperamos realizações, nós esperamos conquistas, nós esperamos vitórias, mas Sansão é um homem que une potencial, que une força, mas fracassa. Nós estamos em mais um culto dos homens, sabemos que é aberta a toda a igreja, a mensagem não é direcionada só para homens, mas é principalmente para você, homem. Porque talvez você possa se perceber alguém que não está tendo todo o seu potencial aproveitado como poderia ser. Talvez você seja alguém que ao se avaliar, ao se autoexaminar, consiga chegar à percepção, ao diagnóstico, que você tem uma vida frustrada, que você chega hoje na trajetória da sua vida decepcionado com você mesmo. Talvez tenham pessoas aqui nesta noite que vivam frustrados e decepcionados, porque embora tenham força, potência, capacidade, têm vivido muito abaixo do que poderiam viver. Nessa rápida mensagem que nós vamos fazer aqui, eu quero no primeiro momento pensar com você em 3 motivos principais por que Sansão fracassou. E numa segunda parte eu quero conversar com você o que nós podemos fazer para que a gente não viva uma vida de fracassos, mas que a gente viva com todo o nosso potencial nas mãos de Deus. Amém? Em primeiro lugar, irmãos, eu quero dizer para você, principalmente para você homem, nesta noite, que Sansão fracassou porque ele tinha um descontrole na sua vida sexual. Sansão não foi tudo aquilo que poderia ser. Sansão não experimentou tudo aquilo que poderia experimentar. Sansão não viveu tudo aquilo que Deus havia desejado para ele, porque ele era um homem que tinha descontrole na sua vida sexual. Em outras palavras, você homem vai entender muito bem o que eu vou dizer. Sansão era aquele homem que não podia ver mulher. Não podia ver mulher, irmãos.
Ele foi levantado por Deus, preste atenção. Um anjo apareceu aos seus pais, lhe fez uma promessa. Sobre esta promessa nasce uma criança, ele é levantado por Deus desde o ventre da sua mãe para livrar o povo de Israel dos filisteus. A primeira vez, irmãos, eu não estou falando nem a segunda nem a terceira. A primeira vez que Sansão pisou em solo dos filisteus. Você sabe o que aconteceu? Primeira vez que ele pisou num solo filisteu, o que eu estou querendo dizer com isso? A primeira vez que ele pisou num lugar que Deus havia levantado ele, feito ele nascer, para que ele travasse uma batalha com aquele povo e livrasse o povo de Israel daquele povo. A primeira visita que ele foi fazer a este povo, ele tirou o foco do que poderia olhar por causa de uma mulher. A primeira vez, irmãos, a primeira vez. Não foi a segunda vez, não foi a terceira, não foi no momento depois de ter passado muito tempo naquela terra. Foi a primeira vez, irmãos, primeira vez que ele colocou o pé no arraial dos filisteus. Ele se apaixonou por uma mulher de lá. Ele ficou louco, irmãos, louco por essa mulher. Ele volta correndo do solo filisteu até o seu pai e fala: pai, eu encontrei uma mulher lá na terra dos filisteus. Aquele pai acha meio estranho ele dizer isso, mas Sansão, logo lá, pai, lá, eu encontrei uma mulher, eu quero casar com ela, eu quero que o Senhor me ajude, porque eu preciso casar com essa mulher. Juízes capítulo 14, versículos 1 e 2 vai dizendo: Sansão foi a Tina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Ele consegue. Ele consegue que aquela mulher se tornasse sua esposa, irmãos. No dia do seu casamento, durante a festa do seu casamento, ele faz uma bagunça naquele casamento. Ele luta contra os filisteus e quando ele volta para casa, a sua mulher já havia sido dada a outro homem. Ele faz uma grande matança no arraial dos filisteus. Depois, quando passa tudo isso, ele vai para um lugar chamado Gaza. E sabe o que acontece quando Sansão chega em Gaza? Adivinha? Ele se encanta por outra mulher. Ele se encanta agora por uma prostituta. E Juízes capítulo 16 vai dizendo: Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. É nítido, irmãos, é nítido. É nítido. Sansão poderia ter feito muito mais do que fez. Sansão poderia ter experimentado muito mais do que experimentou. Poderíamos estar aqui falando muitas outras coisas de Sansão. Não estamos, porque Sansão tinha um descontrole na sua vida sexual. Como eu disse, Sansão não podia ver mulher. Talvez tenham homens aqui que não podem ver mulher. Talvez tenham homens aqui com sérios descontrole na sua vida sexual. Talvez tenham homens aqui que sejam cristãos, mas sejam adúlteros. Sejam galanteadores, ótimos em elogiar a mulher do outro, viciados em pornografia, prostituição, homens casados, mas que possuem vícios, como o da masturbação. Não se espantem, homens que pensam que são o cara, mas não conseguem satisfazer nem a mulher dentro de casa, porque possuem o descontrole na vida sexual.
Meu irmão, o pastor e a sua família podem não saber onde você está e nem o que você está fazendo, mas Deus sabe. Deus sabe exatamente aonde você está, o que você faz, todos os dias e todos os momentos da sua vida. O diagnóstico de Sansão é triste, irmãos. Pensa comigo. Ele coloca os pés no lugar onde Deus quer usá-lo. Mas ele não se aprofunda por causa do descontrole sexual. Consegue perceber o que eu disse? Sansão coloca os pés no lugar aonde Deus deseja usá-lo. Ele passa na porta, irmãos. Ele entra no lugar e Deus diz: é aí que eu quero usar você, Sansão. Mas ele perde o foco. Ele perde o foco por causa da mulher. Ele perde o foco por causa do descontrole sexual. Tem homens, irmãos, que chegam muito perto de onde Deus quer usá-lo. Tem homens, irmãos, que pisam aonde Deus quer usá-lo. Tem homens que colocam os pés aonde Deus olha para ele e pensa: eu tenho grandes coisas para você nesse lugar, nesse tempo, mas o foco é tirado por problemas de origem sexual. Tem homem que não avança, tem homem que fracassa, porque para no meio do caminho, para por fraquezas na vida sexual. Irmãos, a gente vive a época, é triste dizer isso, mas é verdade. A gente vive a época, a geração da maior carência de homem da história. Nunca faltou tanto homem cumprindo o seu papel como hoje. Hoje, nunca houve na história, nunca houve. Nunca houve tanto marido ausente como hoje. Nunca houve tanta paternidade ausente como hoje. Nunca houve homem de verdade, sacerdote do lar, responsável, levantado por Deus, homem de caráter como hoje, porque hoje nós vivemos a maior carência de homem de todos os tempos. Falta homem, irmãos. Falta homens. Falta homens na igreja, falta homens na sociedade, falta homens na família, falta homens em todos os lugares, falta homem. Você sabia, eu vou trazer notícias ruins, infelizmente. Você sabia que o número de divórcio hoje, de pessoas consideradas cristãs, e não cristãs, a diferença é quase insignificante? Você sabia que quase na mesma proporção que famílias não crentes se divorciam, as cristãs estão se divorciando? Você sabia que, estatisticamente falando, o número de adultério entre famílias não cristãs é pouca coisa maior do que o número de adultério de famílias cristãs? Você sabia disso? Você sabia que dentro das nossas igrejas, no ambiente eclesiástico que nós vivemos, nós temos muitos casais, muitos homens que não conseguem mais buscar satisfação sexual na sua esposa, não investem na sua esposa, ficam na rotina com a sua esposa, quase sem relação, e criam em contrapartida fantasias extraconjugais. Chega a ser assustador, irmãos, o número de casamentos cristãos que não têm vida sexual saudável. Chega a ser assustador.
Tem casais cristãos, irmãos, tendo relação sexual de 2 em 2 meses. Tem casal cristãos, irmãos, tendo relação sexual uma vez no mês, uma vez a cada 4 meses. Homens que não investem em nada na esposa, são ogros. Não investem em nada, não buscam modificar nada, não buscam fazer nada, entram numa rotina, permanecem nela e daqui a pouco vivem como qualquer coisa, menos homem e mulher. Estão dentro das nossas igrejas, estão liderando os ministérios das nossas igrejas, estão vivendo a vida cristã, mas com o casamento à beira da falência. Casamento não é só vida sexual, irmãos, mas precisa de sexo. Você pode dizer amém? Casamento saudável tem que ter sexo, irmãos. Casamento saudável tem que ter relação sexual, irmãos. E você precisa se conformar. Você precisa procurar um pastor. Você precisa procurar uma ajuda. Se o seu casamento se perdeu isso, mas você não pode aceitar que as coisas permaneçam como estão. Senão você vira presa fácil de Satanás. Presa fácil. Você quer dar um up na sua vida sexual? Faz isso com a sua esposa. Investe nela. Se tiver que falar algo, fala para ela. Ao criar alguma expectativa, crie em relação a ela. Tira de casa, leva para sair, faz alguma coisa. Mas realize-se sexualmente com a sua esposa. Não é com a internet, não é com a companheira de trabalho, não é com a vizinha, é com a sua esposa. Sansão não foi tudo que poderia ser, irmãos, porque ele fracassou também por conta da sua ganância desmedida. Falei sobre distorção na vida sexual, agora eu falo sobre ganância. Olha só que interessante. Ele queria muito aquela mulher. Seus pais conseguiram. No dia da festa, né, que era a festa do povo hebreu, era uma festa longa. Nos dias das festas, nos dias de festa da boda, do casamento. Sabe onde estava a cabeça de Sansão? Em tudo, menos no casamento. A cabeça de Sansão, no tempo da festa do casamento, estava em querer levar vantagem. Ele lança um enigma, esse enigma valia roupas caras, valiam objetos de valor naquela época, porque ele está preocupado em levar vantagem. Juízes capítulo 14, de 10 a 13, vai dizendo: o pai de Sansão foi à casa daquela mulher, e Sansão deu ali um banquete, como os moços costumavam fazer. Quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Então Sansão lhes disse: vou propor um enigma para que vocês o decifrem. Se nos 7 dias das bodas vocês puderem decifrá-lo e me explicar o seu significado, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Se não puderem me explicar o significado, vocês me darão as 30 túnicas
e as 30 mudas de roupa. E eles disseram: apresente-nos o enigma, queremos ouvi-lo. Olha aqui, tem homem que forma família, que tem filhos, que estabelece um relacionamento familiar, mas não vive por eles. Tem homens que formam famílias, fazem filhos, estabelecem um lar, mas não vivem por eles. Vivem por bens, vivem por interesse, vivem por vida profissional, vivem por dinheiro, vivem por querer levar vantagens, vivem por querer conquistar tudo que o mundo oferece, mas não vivem pela família. Sansão estava numa festa de casamento. Alguém que foi um objeto de consumo, alguém que foi uma mulher que tocou seu coração ao ponto dele pedir os seus pais para que tentassem fazer com que ela se casasse com ele. Nas festas de 7 dias do casamento, a cabeça de Sansão não estava no casamento, não estava na família. Tem homem que a cabeça está em todo lugar, mas não está na família. Tem homem que a cabeça está na empresa, tem homem que a cabeça está nos negócios, tem homem que a cabeça está na ganância, tem homem que a cabeça está nos bens materiais, tem homem que a cabeça está naquilo que ele quer conquistar, aonde ele quer chegar, mas não está na família. Isso é ganância, irmãos. Homens cuja prioridade é a carreira, é o trabalho, é a empresa, homens cuja realização é o dinheiro ou a busca por ele. Homens que não sabem viver fora do lema, eu preciso levar vantagem. Aí até o casamento vira uma competição, porque ele sempre quer viver levando vantagem. Terceiro lugar, pegando apenas os 3 motivos principais, Sansão fracassou por conta do descontrole das suas emoções. Vida sexual, ganância e temperamento. Juízes 14, de 15 a 19, vai dizendo: no 4º dia disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a nos explicar o enigma. Do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa de seu pai. Vocês nos convidaram para poderem se apossar do que é nosso, não foi? Então a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: você só me odeia, você não me ama, pois você deu aos homens do meu povo o enigma a decifrar e ainda não me contou o significado. Mas Sansão respondeu: olha, nem para o meu pai, nem para minha mãe eu contei o significado do enigma. Acha que eu iria contar para você? Ela chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. No 7º dia, Sansão disse a resposta, porque ela não parava de importunar. Então ela declarou o enigma aos homens de seu povo. Assim, no 7º dia, antes do pôr do sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão: que coisa é mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E Sansão respondeu: se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas dele e o deu aos que o decifraram o enigma. Porém Sansão ficou irado e voltou para a casa de seu pai. Nós temos vários sentimentos, irmãos, que podem nos tirar do foco, você sabe disso. Cada um se conhece, cada um sabe exatamente aquilo que grita dentro de si, cada um sabe exatamente aquilo que tenta desconfigurar você, que tenta, e nós cristãos sabemos entender muito bem, que tenta anular o Espírito Santo de você, que tenta esvaziar o Espírito para fazer com que a carne e as emoções cresçam dentro de você. Eu sei quais são os meus, você sabe quais são os seus.
Eu brinco com a Lívia, né, na nossa intimidade, até com alguns amigos, eu digo para ela que eu já fui muito pior do que eu sou hoje. E desde quando o Espírito Santo verdadeiramente transformou a minha vida, Ele mudou meu caráter, mudou meu temperamento, mudou meu comportamento. Mas eu brinco e digo que tem uma caixinha, está guardada aqui dentro, que só eu sei onde está a chave. E que eu não posso pegar e abrir, que se eu abrir, irmãos, vai dar ruim. Vai acontecer um estrago. E você tem essa caixinha também, eu tenho certeza disso. O problema é com que frequência na sua vida você anula o Espírito Santo e fica abrindo essa caixinha. O problema é qual é a frequência da sua vida que você está constantemente visitando o lugar onde está essa caixinha e abrindo ela. Porque quando ela abre, irmãos, anula seu Espírito Santo e cresce a carne, cresce aquilo que grita em você. Nós poderíamos analisar muitos sentimentos aqui na vida de Sansão, mas tem dois decisivos aqui, irmãos. Decisivos na vida de Sansão: a ira e a vingança. A ira e a vingança. Todo ser humano sabe disso, mas vou me direcionar aos homens agora. Nós homens sabemos muito bem o que é um homem irado. Nós sabemos muito bem disso. Um homem tomado pela ira, irmãos, é como um furacão. Um homem tomado pela ira é alguém que é difícil de segurar. Um homem tomado pela ira, irmãos, é alguém que aonde avança e aonde vai para fazer estragos. Só que eu quero te dizer que, ainda que a gente olhe muito para a ira, e veja a ira como algo muito ruim, a vingança é pior. Porque a vingança é transformar a ira em ação. A vingança é maldade. A vingança é maldade. Às vezes a gente confunde vingança com justiça. Vingança é uma coisa, justiça é outra. Vingança não é justiça, vingança é maldade. É maldade. Vingança é quando eu maquino o mal, desejo o mal e sou capaz de usar as minhas mãos e a minha vida para ferir e causar o mal. Vingança não é justiça. Vingança é o ódio em ação. Vingança é a ira em ação. Alguém te fez mal. Alguém te feriu. Você pode, por justiça, entendendo que cada um colhe o que planta, decidir até se afastar de determinada pessoa, correto? Isso poderia ser uma justiça. Eu não vou alimentar mágoa no meu coração, mas eu não quero tanta proximidade porque já me fez mal. Eu vou estabelecer limites. A vingança é quando você vai muito além disso. É quando você pega aquela ira e transforma em atitudes ruins, maldosas, que venham trazer o mal para aquela pessoa. Sansão é dominado pela ira e pela vingança. Com que frequência, homem, você tem aberto essa caixa? Com que frequência você tem explodido? Com que frequência você tem agredido? Com que frequência você tem agredido com palavras? Com que frequência você tem usado suas mãos para ferir? Suas atitudes para trazer o mal? Com que frequência? Com que frequência você anda irado, pavio curto, não conseguindo dominar os seus temperamentos, as suas impulsões? Com que frequência, homem?
Os versículos do capítulo 15, de 1 a 6, vai dizendo: passando algum tempo, nos dias da colheita do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher e dizia: vou entrar no quarto da minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar e lhe disse: eu realmente pensei que você tinha muito ódio por ela, e por isso a dei ao seu companheiro. Mas você não concorda que a irmã mais nova é mais bonita do que ela? Fique com ela em lugar da outra. Mas Sansão disse: desta vez sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Então saiu, apanhou 300 raposas e pegou um bom número de tochas. Amarrou as raposas 2 e 2 pelas caudas e prendeu uma tocha em cada par. Pôs fogo nas tochas e largou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim incendiou tanto os feixes como o cereal, que ainda estava por ser colhido, além das vinhas e dos olivais. Os filisteus perguntaram: quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro do Timnita, porque o sogro lhe tirou a mulher e a deu ao amigo dele. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dela. Ira e vingança. Então nós vimos aqui, irmãos, 3 motivos principais. 3 motivos principais. Por que Sansão não experimentou tudo aquilo que poderia ter experimentado? Descontrole na vida sexual, ganância e descontrole das emoções. Problemas na vida sexual, falta de controle na vida sexual, viver por coisas e não por pessoas, e não controlar suas emoções. Facilmente, irmãos, facilmente essas coisas tiram, se nós alimentarmos qualquer um de nós daquilo que Deus deseja para nós. Facilmente, irmãos, facilmente. A vida de todos nós é uma caminhada. Nessa vida nós construímos, nós avançamos, nós crescemos. Quando até analisamos biblicamente, buscamos crescer em sabedoria, em graça, em maturidade. E a todo momento nessa caminhada, irmãos, surgem obstáculos, surgem coisas, muitas delas enviadas por Satanás para que a gente saia do foco. Tenha certeza de uma coisa: cada homem que sai do foco tem um inferno aplaudindo. Cada homem, irmãos, ainda que jovem, optem por uma escolha sexual diferente daquela que Deus criou para que ele pudesse viver. Tem um inferno aplaudindo. Cada homem, irmãos, que se levanta para formar uma família, mas o diabo usa estratégias e isso o derruba. Tem um inferno aplaudindo. Cada vez que um homem valoriza mais as coisas do que sua própria família, cada vez mais que um homem tem os olhos focados nos bens, naquilo que ele pode conquistar e não na sua família, tem um inferno aplaudindo. Cada vez que um homem é deixado levar-se pelas suas emoções, é agressivo, é violento, usa a mão para agredir, para ferir, é dominado pela ira, pela vingança, endurece o coração. Olha aqui, tem homens que chegam na fase adulta com o coração endurecido, já experimentaram tantas coisas e foram fechando as portas, alimentando sentimentos ruins. Tem homens, irmãos, da fase adulta com o coração endurecido, corações de pedra. Tem homens, irmãos, que na caminhada, na construção da vida, chegaram à fase adulta com um coração de pedra, um coração pedrificado. Tem um inferno aplaudindo. Quando você é um homem que se gaba porque você não sabe pedir perdão, tem um inferno aplaudindo. Quando você é um pai que ainda tem seu filho vivo, mas não sabe dar passos atrás para se reconciliar com seu filho enquanto é tempo, tem o inferno aplaudindo. Cada homem que pensa que é o máximo, porque o coração é endurecido, porque é durão, tem um inferno aplaudindo.
tem o inferno aplaudindo. Quatro conselhos rapidamente, para que você viva tudo aquilo de melhor que Deus tem para você. Seja humilde e reconheça e admita os seus problemas. Seja humilde, irmão. Seja humilde. Rasgue esse orgulho. Joga ele fora. Eu vou ser bem sincero, eu poderia dizer, pede para Deus te mostrar. Mas eu não vou dizer isso, sabe por quê? Porque eu sou homem, irmãos, e eu me arrisco a dizer, você já sabe. Você já sabe. Eu poderia dizer, pede para Deus te mostrar, mas eu não estaria sendo sincero comigo mesmo e com você, homem. Você já sabe. Você não precisa que Deus te mostre, você já sabe. Eu quero te convidar nesta noite a um desafio de você trocar a expressão eu não sou pela expressão eu sou. Porque como algo automático e como defesa de um coração endurecido, a gente facilmente vai dizer eu não sou. Eu não sou esse péssimo esposo. Eu não sou esse péssimo pai. Eu não sou esse mau caráter. Eu não sou esse homem que traz sofrimento para minha casa. Eu não sou. Defesa de quem está armado. Tenha vergonha de dizer que você é, não. É muito mais saudável quando você começa a admitir, dizer eu sou. Enquanto você não sai da negação, enquanto você não admite, o passo não inicia, o tratamento não começa, a cura não começa. Não tem cura, irmãos, para quem não se assume. É preciso dizer, eu sou. Pastor, eu sou esse péssimo marido. Eu sou esse péssimo pai. Eu sou esse mau caráter. Eu sou esse viciado em pornografia. E todas as vezes que estou no meu quarto, no meu escritório, no meu trabalho, eu não consigo romper com esse pecado. E eu vou me satisfazer sexualmente pela internet. Eu sou, é preciso dizer. Eu sou corrupto. Sempre que eu tenho facilidade para levar vantagem, eu utilizo de meios errados. Eu sou descontrolado, eu não consigo controlar meus sentimentos, eu não consigo ter domínio próprio. Eu sou mentiroso, A cura não começa enquanto você não sai da negação. É preciso ter coragem de dizer, eu sou. Você já parou para pensar que se Sansão tivesse assumido os seus problemas e as suas fraquezas, ele poderia ter sido muito mais do que foi? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que talvez você esteja anos insistindo no eu sou e perdendo a oportunidade de que ano após ano Deus possa transformar você e transformar você num homem melhor e em alguém melhor? Você já parou para pensar que você está perdendo tempo? Que insistir em permanecer
nessa de eu não sou te faz perder tempo? Admita, reconheça. Segundo lugar, lidere seus sentimentos. A palavra de Deus vai nos dizer que o nosso coração é enganoso, irmãos. É enganoso. A gente vive numa sociedade que vai pregar para você, e vai pregar com força. Deu vontade, faz. Sentiu desejo, faz. Tem vontade de se relacionar com mulher, se relaciona. Deu vontade de relacionar com homem, se relaciona com homem também. Deu vontade de formar um trisal, agora não é mais um casal, um trisal, forma um trisal. A sociedade vai pregar isso para você com força. O importante é você satisfazer as suas vontades. Esse slogan está onde você quiser ir. Aonde você quiser. Se você ligar a televisão, você vai encontrar essa máxima de vida. Essa pregação para você em todo lugar. Só que a vida cristã, irmãos, ela vai na contramão. Você não é convidado a viver pelas suas vontades. Porque aquele que um dia se encontra com Cristo, ele morre para as suas vontades. Ele morre para os seus pecados. Ele morre para a sua vida pecaminosa, para ressuscitar e viver uma nova vida em Deus. Então não é mais aquilo que eu tenho vontade de fazer que a minha carne grita, é aquilo que o Espírito Santo de Deus, pelo poder capacitador dele, age em mim, me transformando, me regenerando, para que me dê força, para que eu possa dizer não a tudo aquilo que me tenta. De modo que se você é dominado por uma circunstância que te leva pela ira, você não é obrigado a explodir na ira, você é obrigado a controlar seus sentimentos, você é capaz. Para de viver nessa perspectiva que você nasceu assim, cresceu assim, e você vai morrer assim, que isso é mensagem do inferno para a sua vida. Não há uma pessoa, não há uma sequer que se encontra com Cristo não possa ser transformado por completo na sua vida. Não há uma sequer, não há uma. Não há um homem que não possa ser transformado por completo na sua vida. Homem, tem jeito para você, embora você ouça a vida inteira que não tem jeito. Tem jeito para você. O evangelho genuíno e verdadeiro dá jeito na sua vida. O evangelho genuíno e verdadeiro transforma você por completo. Muda a sua essência, muda o seu caráter. Transforma você por completo. Você não é escravo dos seus sentimentos, você pode ser senhor deles. Terceiro, evite as áreas de risco. A Bíblia diz que certa vez Sansão foi a Gaza e ali ele encontrou uma prostituta. Eu percebo, irmãos, que essa sociedade que nos impulsiona a todo momento a não nos assumirmos, que não nos impulsiona a nos assumirmos, ministério, pode vir, Rodrigo, faz com que a gente terceirize responsabilidades. A gente tem feito muito isso. A gente tem terceirizado responsabilidades. Tem muito homem fazendo isso, colocando a culpa em tudo e em todos, menos assumindo as suas responsabilidades. Eu desviei da igreja, eu fiquei fraco, Satanás veio e me pegou fraco. Isso aconteceu, mas a culpa é do diabo. Eu até tentei fazer algo diferente, mas eu tenho uma esposa que não me apoia. A culpa é da esposa. Eu ouvi isso, irmãos, esses dias. A culpa é da esposa, pastor. A culpa é da esposa.
Ah, eu tenho uma família que não me valoriza, que não me apoia. A culpa é da família. Homem, com todo carinho, a culpa é sua. Assuma seus atos. Assuma seus atos. Assuma suas responsabilidades. Filhos podem, mesmo os pais fazendo tudo o que podem, se perder, podem, mas podem se perder também por culpa dos pais. Filhos podem se transformar em algo que não gostaríamos por nossa culpa, porque fomos gananciosos e pensamos muito mais nas coisas do que no filho. Por exemplo, meu casamento está horroroso. Para de colocar a culpa na mulher, assuma a responsabilidade, chama para você a responsabilidade. E começa a fazer você algo diferente, para que o que está ruim possa mudar. Que falta de homem sem iniciativa é essa, irmãos, que a gente vive? Começa a fazer você. Começa a fazer diferente você, começa a mudar você, começa a agir diferente você. Então começa a assumir suas responsabilidades. Aqui eu não posso ir. Se eu for aqui, vai desandar tudo, então não vai. As coisas não podem caminhar por aqui, porque se caminham por aqui, vai dar tudo errado. Então não deixa caminhar. Assume. Pega a rédea do negócio, pega o controle do negócio e assume. Em último lugar, deixe o Espírito Santo de Deus dirigir a sua vida. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já me esforcei muitas vezes, mas eu não teria a menor condição se não fosse o Espírito Santo de Deus na minha vida. O que eu mais precisava e preciso mudar é só o Espírito Santo que pode fazer, mais ninguém. O agente de transformação é o Espírito Santo. A marca daquele que se encontrou com Cristo é o Espírito Santo. A diferença daquele que tem Cristo é o Espírito Santo. A identidade do servo de Deus é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, a gente não consegue. Traz o Espírito Santo para perto, se aproxima dele, cria um relacionamento com ele, busca pela palavra de Deus, tem uma vida com Deus, porque se não for por esse caminho, você nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Não é por você, entenda isso, não é por você. Olha o que a palavra de Deus diz em Juízes 16, 20. Então ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: vou sair como antes e vou me livrar. Leiam comigo a partir de agora. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Olha que frase triste, irmãos. Olha que frase triste. Sansão estava em perigo. A mulher o chama, ele pensa: eu vou fazer como eu sempre fiz. Porque ele pensava que a força vinha dele. Aí ele vai e não consegue. Por que ele não consegue? Porque não tinha mais a presença de Deus. Não tinha mais o Espírito de Deus. Porque sem o Espírito Santo você não consegue. Agora, ao contrário disso, você pode se colocar de pé, a gente vai terminar. Ao contrário disso, pode passar. Certa vez,
O apóstolo Paulo, num momento muito pessoal da sua vida, que nós não sabemos exatamente do que se trata, não temos condições de decifrar, mas um período muito difícil. Imagina um período muito difícil na vida de um homem, ao ponto de ele chamar esse momento de um espinho na carne. E ele diz: olha, Satanás usou desse espinho na carne para me esbofetear. Satanás estava me acusando, me batendo. Mas colocando isso diante de Deus, Deus disse para mim: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Recebendo uma vez esta mensagem, Paulo começa a dizer: portanto, eu a partir de agora vou me gloriar ainda mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, me regozijo, me alegro ainda mais na fraqueza, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Porque a força que eu preciso não vem de mim. A força que eu preciso vem de Deus. A força que muda a minha vida não vem de mim. A força que muda a minha vida vem de Deus. A força que é capaz de me transformar num novo homem não está nos meus braços, não está nas minhas habilidades, não está na minha inteligência, não está no meu dinheiro. A força que é capaz de mudar a minha história está em Deus. Em Deus. Em Deus, não é em mim, é em Deus. Troque a sua força. Troca a força que vem de você pela força que vem de Deus. Porque quando você é tomado pela força que vem de Deus, até quando você é fraco, você é forte. Até quando você está fraco, você está forte. Porque Ele o toma pela mão, Ele o levanta, Ele o coloca de pé. Vamos louvar esse Deus, vamos exaltar Ele, vamos falar com Ele, vamos adorar a Ele. Louvemos ao Senhor.